Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui para gravar mais uma aula, né? Vai ser um vídeo curto, bastante objetivo sobre a terceira unidade, sobre um assunto respectivo da relativa à terceira unidade, que é a classificação dos solos. Aqui a gente vai juntar os conhecimentos que a gente adquiriu na segunda unidade, sobre agentes formadores dos solos, intemperismo na formação dos solos, perfil dos solos, horizontes superficiais e subsuperficiais, atributos morfológicos e químicos dos solos. Então a gente vai juntar tudo aqui para classificar os solos. Na realidade, a pedologia tem um sistema um pouco complexo de classificação dos solos. No, a Embrapa juntou todas essas metodologias e publicou agora em 2000, né? Mas é um assunto ainda muito complexo para nível de graduação, né? A gente tem que fazer uma síntese, né? Colocar numa linguagem mais acessível para todos, né? E vamos indo, né? Esse sistema é tão dividido, né? O sistema de classificação ele divide os solos em ordens, em subordens, em grupos, grandes grupos, séries e famílias e séries. É como se fosse uma escada, né? Dos degrau maior para os mais de baixo, né? Assim dizendo. Mas eu quero aqui falar das ordens, aquilo que a gente chama classe de solos, né? Porque dentro de uma ordem dessa, apesar de ter a maioria das características, vão se diferenciando em determinados aspectos, em determinados atributos. Então vamos imaginar aqui um perfil, né? Então, um perfil de solos, vamos fazer aqui a vegetaçãozinha, né? Um perfil de solo até a rocha matriz, né? Diferenciados em camadas, né? Camada A, né? Camada A, camada B e camada C. Vamos imaginar que esse solo aqui é bem desenvolvido, que ele tenha 2,50 m, mais ou menos. E que esse solo é da ordem dos latossolos, né? Os latossolos. Nós dissemos anteriores que esses solos eles se originam, eles têm como material de origem assim, de forma bem elementar, a laterita. A laterita é uma rocha ferruginosa, promovida pelo intemperismo do tipo oxirredução, que a gente falou bastante nas aulas passadas, a laterita. Então, esses solos, vamos falar aqui dos atributos morfológicos desses solos, atributos morfológicos desses solos. Então, a gente está olhando para a camada B, para o horizonte B latossólico. Então, olhando para o horizonte belatossólico, então esses solos são bastante intemperizados, né? Intemperizados. Você não visualiza a presença de cascalho aqui, é um material totalmente fino, moído, né? Intemperizado, muito intemperizado, porosos, porosos. Depois a gente vai entrar numa outra aula sobre porosidade lá em física dos solos, bastante porosos. Então, esse perfil se apresenta nas cores vermelhas, pode se apresentar na cor amarela e pode se apresentar na cor vermelha, amarela e ainda escuro. Então a gente define assim: LV latossolo vermelho, LA, né? LV latossolo vermelho, LA latossolo amarelo, LVA latossolo vermelho amarelo, LVE latossolo, LE latossolo escuro, principalmente quando tem muita matéria orgânica. As texturas se caracterizam às vezes por textura argilosa, né? Média e arenosa, assim de uma forma generalizada, né? Então,
São bastante profundos, quando se caracteriza bastante profundos, né? Principalmente leva em consideração as três camadas. Então, quanto os atributos químicos, vamos dividir aqui em A, atributos morfológicos, B, atributos químicos. O que a gente visualiza numa análise química desses solos, olhando para o material da camada B, do horizonte B latossólico. A gente disse também que esse horizonte B, os minerais que ocorrem aqui são a, os óxidos de ferro e alumínio. Óxido de ferro e alumínio no horizonte B latossólico. Falar de óxido de ferro, a gente está falando aqui da hematita, da limonita, da goetita. Falar de dióxido de alumínio, a gente está falando aqui da gibsita, né? Então são esses compostos de ferro que aparecem e alumínio que aparece predominantemente aqui nesse horizonte B latossólico. Os atributos químicos, então, geralmente são ácidos e distróficos, na maioria dos casos. Distrófico. Distrófico porque o índice de saturação, que a gente diz a porcentagem de Z, geralmente é menor do que 50%. A gente explicou lá que é quando a soma de base dividido pela CTC multiplicado por 100 é menor do que 50%. E aparece muito nas regiões de cerrado, onde chove muito também, porque lava essas bases e predominam os íons hidrogênio e alumínio. Muito bem. Quanto à riqueza em fósforo, são solos pobres em fósforo, pobres em fósforo. E bases. As bases, como já mencionamos, cálcio e magnésio. Bom. E quando eles são eutróficos, principalmente quando eutrófico, caracterizando que o índice de saturação de base é maior do que 50%. Então, quando isso acontece principalmente nas regiões semiáridas, claro, né? Tem pouca água para lavar essas bases, então elas terminam permanecendo aí no perfil. Então, caracteriza os solos eutróficos nas regiões semiáridas. C. E os atributos agronômicos. Então, vocês vejam que a gente divide os solos em três grupos. Os atributos morfológicos, os atributos químicos e os atributos agronômicos, a capacidade de produzir. Então, a potencialidade, os potenciais que esse perfil tem para ser colocado na produção. Primeiramente, topografia. Falar de topografia aqui, né, a gente é falar de relevo. Plano. Se são planos, então são solos cobiçados pela mecanização. Vocês sabem que a agricultura hoje é mecanizada. Então precisa que máquinas percorram a área, né, com facilidade, né? Se são porosos, então esses solos têm capacidade de armazenar água. Outro potencial, capacidade de armazenar água. Armazenar água. Muito bem. Esses dois atributos aí, né, eles colocam esses solos como potenciais, principalmente no agronegócio. E vale salientar que esses solos eles representam hoje cerca de 45% das áreas agrícolas do Brasil. Então, esses são solos prioritários hoje no agronegócio da soja, do milho, do algodão e das pastagens nos cerrados, né? Então aquilo tudo que vocês veem, quando você chega para perto para ver um perfil de solo, as características morfológicas e químicas do perfil são, na verdade, verdadeiros latossolos. E aqui no Araripe, o maior exemplo deles é a Chapada do Araripe, os solos da Chapada do Araripe. Tanto lá na parte de altitude, como aqui também de altitude, como aqui no sertão também. Quem é aqui da região de Uricuri, a região de Videl, de Santa Rita, você vê esses solos. Quando você passa na estrada, você vê. Quando eles caracterizados por planos,
você vê logo a cor vermelha e amarela se destacar. Quando você vê o perfil no barranco, você vê a porosidade, né? O material bem temperizado, sem aparecer cascalhos. E você não vê quando chove esses solos empoçar água na superfície. Quando empoça água na superfície, está demonstrando que o solo não tem drenagem no perfil, né? Tem camadas de impedimento. Com os latossolos, isso não acontece muito. Apenas uma exceção, os latossolos coesos, né, lá para a região do Cerrado, né, que aparece isso, mas depois a gente entra em detalhe quanto essa questão de uma baixa drenagem, né, os latossolos coesos, né. Muito bem. Então, minha gente, esse é o nosso conteúdo. A gente vai trabalhar ordem por ordem, né, levando em consideração o perfil, levando em consideração os atributos, dessas ordens. Então, meu bom dia a todos.